Deus é uma só palavra com muitos significados diferentes. Hoje vamos conhecer os diferentes entendimentos de quem é Deus e perceber a importância de procurar a verdadeira natureza de Deus. O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntarem-se a mim, ao Ruben Chama, neste 22º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um Razoavelmente. Olá Henrique. Olá. Voltamos aqui ao Razoavelmente. Nós temos estado um pouco desaparecidos do mapa, usando esta expressão. É verdade. Eu literalmente desapareci do mapa de Portugal, continental e ilhas, porque mudei de país. E o Henrique Mudaste de mapa. mudei de mapa, exatamente. O Henrique também esteve um momento de férias, daí está justificada e pedimos desculpa por isso, por esta ausência. Sei que os milhares de espectadores Exato. que nos ouvem, os nossos ouvintes, já têm estado a estranhar esta ausência. Então, nós voltamos com um tema que não é pera doce, não é, Henrique? Exato, voltamos em força. Exatamente. Desta vez voltamos para falar sobre nada mais, nada menos do que os atributos de Deus. Pam, pam, pam. Exato, e antes de começarmos a falar deste tema, eu gostava só de dizer que porque é que eu acho também que é muito importante nós falarmos deste tema, porque a Bíblia diz para nós conhecermos Deus, mas eu acho que também é importante nós sabermos quem é Deus, no sentido de sabermos sobre Deus, porque para um cristão Deus é o ser mais fantástico que existe e não há nenhuma matéria mais fascinante do que estudar sobre Deus. E provavelmente também há pessoas que não são cristãs e que nos estão a ouvir e que querem perceber melhor o que é este Exato. conceito de Deus, que eventualmente ou rejeitam ou então até estão curiosas em conhecer melhor. Até porque nós hoje vamos falar sobre vários conceitos de Deus, né? Vamos falar também do conceito cristão, mas vamos falar de vários conceitos de Deus. É verdade, realmente isto é muito importante porque por vezes, como muitas vezes nós aqui repetimos, nas discussões, quando não se definem conceitos, a discussão fica muito confusa. Portanto, como sempre numa boa discussão, o melhor é definir conceitos logo à partida. Então, antes de falarmos dos atributos de Deus, que Deus é este que nós estamos a falar? Como o Henrique começou a explicar, há vários conceitos de divindade. Henrique, queres partilhar alguns? Sim, por exemplo, um conceito que hoje em dia sempre existiu ao longo da história, né? Mas que hoje em dia, particularmente no movimento New Age, é muito popular, é o conceito do panteísmo, né? Panteísmo. É o conceito de que panta, portanto isto vem do grego, quer dizer tudo, né? Uhum. E então, portanto, teísmo também vem do grego theos, portanto isto quer dizer que Deus é tudo, basicamente é o que isto significa. Que Deus é tudo, tudo é Deus. Portanto, que não há diferença entre mim e a cadeira onde estou sentado, e que eu, a cadeira, o chão sobre o qual está a cadeira, tudo é Deus, não é? No fundo, temos todos a natureza, todas essas coisas, todo o universo tem a natureza divina, Uhum. e por isso nós encontramos muitas vezes portanto, em religiões associadas ao panteísmo, de alguma maneira a adoração, no sentido religioso, da natureza ou de outras coisas, não é? Porque a natureza e o mundo, no fundo, são divinos, tal como as pessoas, num certo sentido, né? Porque tudo tem essa natureza. Uhum. E também este conceito de Deus é muito popular nas religiões orientais, Uhum. não é? E tem a consequência interessante, quer dizer, relevante também, para comparar com o cristianismo, em que Deus não é um ser pessoal. Portanto, no cristianismo nós entendemos Deus como um ser tripessoal, portanto, em particular pessoal, mas no panteísmo isso não acontece, não é? Há uma impessoalidade, né, nessa divindade, não há propriamente uma relação. Noutro dos casos em que não há uma relação é no deísmo, ou seja, não é teísmo com T de tudo, mas é deísmo com D de dado.
Então, este deísmo postula um Deus que tem a característica de ter criado a realidade ou este mundo, mas que ou já não existe ou existe, mas não tem qualquer relação com a realidade criada. Por exemplo, Platão pressupunha o deísmo. Ele falava do demiurgo, que era um deus menor que teria então criado a realidade, mas não tinha qualquer relação com essa mesma realidade. Voltaire, por exemplo, também é tido como um deísta. Houve algumas pessoas ao longo da história que de facto defendiam esta posição. Exato. Eu não conheço nenhuma religião organizada que Uhum, seja deísta, uhum. até porque isso é um bocado estranho, né? Porque a partir do momento em que o Deus deixou e não tem relação nenhuma, haver uma religião organizada à volta desse Deus torna-se um pouco estranho. Mas se calhar até existe. Mas eu acho que há muitas pessoas que são um bocado deístas. Ou Uhum. seja, que dizem que Deus existe, pronto, mas que não acreditam que ele realmente interfere no mundo. E muitos ateus, e penso que até aquele ateu que se converteu, o Anthony Flew, a que se converteu quer dizer que deixou de ser ateu. Eu Certo. acho que ele abraçou uma espécie de deísmo. É a ideia que eu tenho. Eu sei que ele não se converteu ao cristianismo, mas ele era um ateu bastante famoso, deixou de ser ateu, Uhum. que achou que Deus fazia sentido existir, mas não no sentido que nós pensamos, com uma relação e não sei o quê. Penso que ele tinha uma ideia deísta, e eu já vi muitos ateus a dizerem que o deísmo para eles era uma coisa que eles não lhes fazia muita impressão aceitar, não é? Não Certo, estariam certo. totalmente fechados Eu acho a que um deísmo. muitas vezes a dificuldade é com esta dimensão pessoal. Exato. Mas Então, também é a melhor parte. exato, justamente, justamente. Então, e a outra seria o politeísmo. Como é que Exato. definirias o politeísmo? O politeísmo, pelo nome, não é? Poli em grego quer dizer muitos, né? Portanto, Uhum. serão muitos deuses, né? Muitos, neste caso, mais do que um, né? Sim, Portanto, este conceito acho que a maioria das pessoas conhece, nem que seja de filmes e coisas assim, não é? Porque sim. os egípcios, os gregos, os romanos, os nórdicos, eles eram todos politeístas, e hoje em dia também o hinduísmo é uma religião politeísta, com alguns Uhum. traços de panteísmo também, Uhum. mas uma religião politeísta. Uhum. E aqui o que eu acho interessante no politeísmo, para além de obviamente a questão de haver muitos deuses, é também o facto de esses deuses não serem perfeitos, né? Exato. São como que super-humanos, não é? Ou seja, mantêm Exato. os defeitos próprios da humanidade, apenas têm superpoderes, ou são imortais, ou quase Exato, o Thor, imortais. não é? O Sim. Thor é um herói da Marvel, não é? Ele Exato. aparece nos filmes de super-heróis. E se nós formos ver, ele mistura-se bem, digamos assim, com os outros super-heróis, né? Tem poderes, pronto. Os outros Sim. também têm. Ele, pronto, Sim, mas talvez seja um pouco especial, sim, mas e se mas... pensarmos, por exemplo, em Zeus, não é? Em Exato, Zeus, na mitologia grega, e Júpiter na mitologia romana, ele era um malandro. Ele, exato, exato. ele era um malandro. Ele, portanto, em termos de virtude, não era propriamente o mais virtuoso dos seres. Portanto, os seres no politeísmo não são virtuosamente hum, à prova do defeito humano. Há inveja, há traição, há orgulho, há toda uma série de coisas que são próprias que são eventualmente até projeções humanas dos nossos defeitos, das nossas características. E chegamos aqui e temos a última, que é o monoteísmo clássico. O que é este monoteísmo clássico? Portanto, monoteísmo, já agora monos quer dizer só um, não é? Portanto, em grego, Já portanto, agora só um Deus. o Henrique está a aprender grego, portanto acho que faz muito bem. Exato. Cada momento aproveitar para pôr a render o peixe, não é? Exatamente, exatamente. Por acaso ajuda muita gente a perceber certas palavras, né? Quando Claro. a gente, porque há muitas palavras que a gente usa no português, especialmente na medicina e noutras coisas também, que vêm do grego. Uhum. Pronto. Então existe um só Deus, e aqui uma diferença muito grande face ao politeísmo é que este Deus, ele é perfeito, né? Uhum.
Portanto, Exatamente. é por isto que a gente diz monoteísmo clássico, não é? Exato, exatamente. Portanto, e temos aqui exemplos, as grandes religiões do livro sagrado, chamemos-lhe assim, o judaísmo, que depois dá origem ao cristianismo e ao islão. São três religiões distintas, o judaísmo e o cristianismo muito mais relacionadas, mas que postulam uma entidade. Acreditam num só Deus e esse Deus, dizem estas religiões, que este Deus será perfeito. Mas o que é que significa isto de ser perfeito? Quem tem pensado sobre isso ao longo da história tem sido os filósofos. E isto leva-nos a um conceito que é chamado o Deus dos filósofos. Este Deus dos filósofos, este conceito de Deus, tem sido pensado atualmente por grandes filósofos, alguns cristãos, como Peter van Inwagen ou Alvin Plantinga. Mas, ao longo da história, este conceito tem sido pensado por grandes filósofos que marcaram a filosofia em geral. Por exemplo, Aristóteles, que propõe a ideia do primeiro motor, ideia que vem a ser reformulada mais tarde por Tomás de Aquino, falando da primeira causa, colocando Deus como a primeira causa de tudo o que existe e que é Como se causado. fosse o primeiro dado, o primeiro dominó, não é? Que caiu e fez com que todos os outros Exatamente, dominós portanto, pudessem ter caído, não é? Exatamente, portanto, a primeira causa que tem um efeito. E esse efeito é a causa de outro efeito, e assim consecutivamente. Tem que haver algo que seja a primeira causa de tudo. Nós, quando vemos algo acontecer, nós não dizemos que aquilo não teve nenhuma causa. Portanto, há uma causa que antecede um acontecimento. E Tomás de Aquino, ao pensar, fazendo uma regressão de tudo aquilo que aconteceu, de todas as coisas causadas, chegaria então a uma primeira causa. Portanto, afirma Deus como essa primeira causa. Depois temos, por exemplo, também Anselmo da Cantuária, sobre o qual falaremos mais tarde, que ao pensar sobre Deus, considera Deus então como o ser acima do qual nada pode ser pensado. E temos depois Descartes, que também fala sobre Deus a partir da ideia de perfeição que temos em nós, que é também uma forma muito inspirada em Anselmo, de pensar Deus. Portanto, Deus como o ser mais perfeito. E o Deus dos filósofos, eu acho que nós podemos pensar assim, como tu estavas a dizer agora, não é? Ou seja, chega o filósofo ou filósofo da religião, pode começar a tentar definir Deus, digamos, de uma forma rigorosa, e pode chegar a uma definição filosófica de Deus. Aí existe muito fruto, não é? E depois também outra perspectiva interessante são quando os filósofos postulam Deus, ou seja, dizem que Deus existe, uma certa entidade que a gente consegue identificar com Deus, porque isso é importante para explicar algum fenómeno ou a existência de alguma coisa que eles veem na realidade. A gente já vai dar aqui alguns exemplos para que isto se perceba melhor, mas acho que é interessante nós vermos como pensar sobre Deus e trazer Deus para cima da mesa tem uma aplicação, digamos assim, em compreender melhor a realidade. E às vezes as pessoas pensam que apenas as ciências exatas e experimentais nos ajudam a explicar fenómenos, mas não, também existe, neste caso, Deus também nos ajuda a explicar várias coisas, muitas vezes mais importantes do que certos fenómenos naturais, como por exemplo a moralidade e o amor e coisas assim, não é? Por exemplo, também temos no argumento moral para Deus, não é? Que Deus no fundo é a fonte é a melhor explicação para a existência de valores morais e de deveres morais. Objetivos. E isso para nós é super importante. Nós dizemos assim, é mesmo errado nós fazermos mal a crianças ou cometermos injustiças contra minorias ou o que for. E para as pessoas é mesmo importante dizer que isto é errado objetivamente. E trazer Deus para cima da mesa permite justificar filosoficamente e é para muita gente considerada a melhor explicação para esses tais valores morais objetivos que são importantes. Portanto, não são só as ciências exatas. Que aliás é um tema que nós havemos de tratar num dos nossos próximos, a fundo, num dos nossos próximos podcasts. Eu sou um tipo de ciências exatas e gosto muito de ciências exatas,
mas não vive na ilusão que só as ciências exatas é que nos ajudam a perceber a realidade, porque isso é absolutamente redutor e não faz qualquer sentido. Nós também podíamos um dia ir mais a fundo, gostava, mas hoje claro que não temos tempo, das outras ideias de Deus que nós discutimos e críticas que se pudessem fazer a elas, mas vamos-nos então focar na ideia que nós consideramos que é a ideia correta e que é a ideia cristã do monoteísmo clássico, e se calhar podemos falar um pouco daquela definição que tu disseste que nós íamos falar, do Anselmo, um pouco sobre essa definição de Deus, que me parece a mim que seja uma definição muito boa de Deus, ou seja, sinteticamente, do género, se uma pessoa na rua perguntasse para si o que é Deus, e nós respondêssemos isso, era uma boa maneira, porque dizer o que é Deus em palavras nem sempre é fácil, não é? Exato, portanto ele dizia que é o ser acima do qual nada pode ser pensado. Então se eu imaginar um ser maior do que Deus, então esse que eu imaginei, esse é que é Deus. Exatamente. Portanto, é um ser, por outras palavras, maximamente grandioso. É o ser, portanto, o ser mais perfeito em tudo. O ser com mais poder, o ser com mais sabedoria, o ser com mais bondade, o ser, o maior ser. Todas as coisas que deem grandiosidade a alguém, digamos assim, todas as boas qualidades, Deus tem ao maior grau possível, não é? Exatamente, porque grandiosidade não tem a ver com tamanho, exato. mas tem a ver com qualidade, Exato. com qualidade. Todas as qualidades superlativas, no máximo, que podem existir, serão aquelas que Deus terá. E nós vamos discutir algumas delas nos próximos podcasts. Falaremos então sobre estes atributos de Deus, com o maior pormenor, e começaremos já no próximo, com a omnipotência. Deus e a omnipotência. Que problemas é que podem ser levantados e que respostas é que o cristianismo tem a dar? Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Exatamente. Muito bem, espero que tenham gostado e até à próxima. Até à próxima.